Em uma conversa esclarecedora, Mauro Biglino e Graham Hancock nos conduzem a uma jornada intrigante pelas passagens da Bíblia que podem ser interpretadas como referências tecnológicas. A arca, o shamir, o kavod e o ruach são alguns dos enigmáticos elementos abordados. Sim, máquinas voadoras são mencionadas claramente na Bíblia, em trechos como nos livros de Ezequiel e Êxodo. É surpreendente perceber que Deus parece impotente diante do kavod, atraindo nossa atenção para esse fascinante mistério. Mas você já se perguntou sobre as traduções da Bíblia? Existem várias versões, e a masorética é considerada pelos teólogos como a verdadeira. Porém, há diferenças significativas em outras versões, como os manuscritos do Mar Morto. Mauro Biglino, movido pela busca da verdade, estudou hebraico e traduziu pessoalmente textos bíblicos. Sua expertise o levou a traduzir 70 livros do Antigo Testamento para a editora São Paulo, do Vaticano, enquanto Graham Hancock, com sua vasta experiência em estudos arqueológicos, traz mais profundidade a essa intrigante discussão. Prepare-se para desvendar os enigmas tecnológicos da Bíblia, na companhia de Mauro Biglino e Graham Hancock. Existem outras passagens na Bíblia que podem ser entendidas como tecnológicas? Sim, há a arca, o shamir, o kavod e o ruach. O ruach pode ser interpretado como levitação. Isso significa que há indicações de máquinas voadoras? Sim, essas máquinas são claramente descritas na Bíblia. Desculpe-me, você disse na Bíblia? Sim, exatamente na Bíblia. Por exemplo, nos livros de Ezequiel e Êxodo, é feita uma clara descrição do kavod de Yahvé. Quando Moisés pediu para ver o kavod de Yahvé, ele foi avisado: você não pode ficar diante do kavod, pois isso resultaria em sua morte. E aqui está o ponto crucial. Yahvé não tem poder sobre o kavod, ou seja, Deus é impotente, incapaz de enfrentar o perigo do kavod, o que é bastante interessante. Então Yahvé diz a Moisés: você pode se esconder atrás dessas rochas, ou seja, as rochas podem fazer o que Deus não pode fazer. Compreendi perfeitamente o que você quis dizer. É verdadeiramente impressionante. Agora, o que está em questão é a tradução da Bíblia. Quando falamos da Bíblia, estamos nos referindo ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é idêntico em conteúdo à Torá? Existem várias versões diferentes do Antigo Testamento. A versão oficial que conhecemos como Antigo Testamento é a versão masorética, criada pela escola de Tiberíades entre os séculos 6 e 9 d.C. Essa escola adicionou vogais ao texto original, que anteriormente era escrito apenas com consoantes. Antes disso, as pessoas podiam ler o Antigo Testamento da forma que quisessem, inserindo as vogais que preferissem. A escola masorética inseriu as vogais para estabelecer as possíveis formas de leitura do Antigo Testamento. No entanto, existem outras versões, como o Antigo Testamento dos Samaritanos e os manuscritos do Mar Morto, que apresentam diferenças em relação à versão masorética. Apesar disso, os teólogos afirmam que a versão masorética é a verdadeira versão do Antigo Testamento. Eu escolhi traduzir essa versão não porque acredito que seja a melhor ou a única verdade, mas porque os teólogos consideram que ela é a versão definitiva. Vamos focar no ponto principal. O livro original é a Torá, certo? E este é o nome da Bíblia hebraica, certo? Se eu pegar a tradução masorética da Torá, ela é exatamente igual em conteúdo? Eles têm os mesmos livros? Não em todas as traduções. Muitas vezes, encontramos diferenças significativas que precisamos ter cuidado ao interpretar. Até mesmo a tradução de uma única palavra pode ser incerta, mesmo que todos os estudiosos concordem com ela. É por isso que precisamos usar o contexto para compreender o verdadeiro significado das palavras, como o verbo bara, no primeiro versículo de Gênesis. O termo Shaddai, por exemplo, não significa todo-poderoso, mas sim Senhor das montanhas, ou Senhor da estepe. No entanto, encontramos a tradução todo-poderoso na Bíblia, mesmo que os estudiosos saibam que isso está incorreto. Na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, nas notas, é dito que a tradução todo-poderoso é um erro, mas como Deus é visto como todo-poderoso na Bíblia, eles continuam usando essa tradução. Qual é a sua especialização para traduzir e comentar textos bíblicos?
Eu aprendi hebraico com a comunidade hebraica de Turim e comecei a traduzir por pura paixão pessoal. Eu queria compreender a verdade e descobrir o que realmente estava escrito neste livro considerado sagrado. Já tinha conhecimentos de latim, grego e hebraico antigo, então comecei a traduzir para mim mesmo. A editora São Paulo, a principal editora católica do Vaticano, viu a minha tradução e me pediu para traduzir 70 livros do Antigo Testamento para o italiano, publicando-os exatamente como eu os traduzi. Quando estava traduzindo para eles, alguns termos, como Elohim, não foram traduzidos, mas transliterados, deixando-os em hebraico, porque ninguém sabe ao certo seu significado. Meu contrato estipulava que eu deveria fazer uma tradução literal. Então, alguns termos foram deixados como estavam, como Shaddai e Elohim. Que interessante. Então é verdade que você foi um tradutor oficial da Bíblia para o Vaticano? Sim, fui contratado pela editora São Paulo do Vaticano. E como foi a relação entre você e o Vaticano? Quando comecei a explicar ao público os verdadeiros significados, e em 2010, comecei a escrever meu primeiro livro sobre as traduções literais da Bíblia, fui demitido em 1 minuto. É um assunto muito explosivo e controverso. Eles cancelaram nossa relação. Então sua conexão com o Vaticano foi temporária? Sim, durante esse período traduzi 70 livros. Depois que publicaram esses 70 livros com meu nome, eles mudaram meu nome. Revisaram o livro para inserir outro nome e cancelaram o meu. E quando nossa relação acabou, eles voltaram a traduzir Elohim como Deus novamente. Mas quando eu estava trabalhando para eles, Elohim não foi traduzido. Então, a tradução é a essência do problema entre você e o Vaticano. Sim, é um grande problema. Em 2016, organizei uma reunião com 4 dos principais teólogos da Itália. Um católico, todos acadêmicos, um arcebispo da Igreja Ortodoxa, um rabino-chefe da comunidade hebraica e o mais importante tradutor bíblico protestante. Nos encontramos diante de 600 pessoas. Eles tiveram que admitir na frente dessas pessoas que na Bíblia não há conceito de criação do nada, não há o conceito de transcendência, não há o conceito de espiritualidade, não há o conceito de todo-poderoso. Eu estava lá e pensei comigo mesmo que eles estavam dizendo o que eu normalmente digo. Vamos aprofundar um pouco mais nessa questão de Elohim e Yahvé, ou YHVH. Se entendi bem, YHVH deveria significar eu sou o que sou. Isso está correto? Não, não está correto. Ninguém sabe o verdadeiro significado do tetragrama, já que a língua hebraica não existia quando foi pronunciado. Espere um minuto. Você está dizendo que a língua hebraica não existia na época de Moisés? Sim, exatamente. Não há confirmação absoluta de que Moisés foi uma figura histórica real, mas se foi, a data provável seria por volta de 1200 a.C., ou, segundo outros estudiosos, muito mais tarde, por volta de 500 a.C., porém, a língua hebraica só surgiu bem depois disso. Naquela época, o aramaico era a língua internacional, assim como o inglês é hoje. Mas não sabemos em que idioma o chamado Yahvé falava. As vogais de Yahvé foram adicionadas 2000 anos depois da primeira pronúncia. Então ninguém sabe como esse nome era realmente pronunciado. Se assumirmos a data inicial de Moisés, 1200 a.C., a língua que ele falava poderia ter sido o antigo egípcio. A afirmação de que a língua hebraica não existia em 1200 a.C. é um tanto controversa. Embora exista uma forma de linguagem que é definida como hebraico antigo naquela época, ela não é considerada hebraico de verdade, já que o hebraico, como um dialeto do semítico ocidental, só começou a existir no 10º século antes de Cristo. O que isso significa para a entidade chamada Yahvé? Bem, não sabemos em que língua ele falou com Moisés. No entanto, como Moisés foi criado na casa do faraó, é provável que tenha sido em antigo egípcio. Isso faz sentido, não é mesmo? Mais tarde, muito mais tarde, o hebraico é imposto como língua, mas naquela época eles não usavam vogais. Y, H, V, H são apenas consoantes, e não sabemos quais vogais devem ser inseridas entre elas. As vogais começaram a ser escritas entre o 6º e o 9º século depois de Cristo. Então, a interpretação de Y, H, V, H, como Deus é uma interpretação do texto hebraico,
que foi colocada sobre essas consoantes, mas não sabemos exatamente qual é o som correto do nome. E quanto a El e Elohim? E como eles se relacionam com Yahvé? Na verdade, há muita controvérsia sobre a relação entre esses termos e Yahvé. Alguns estudiosos acreditam que El poderia ser o singular de Elohim e que Eloá seria o equivalente em semítico oriental de Alá. Porém, o fato é que ninguém sabe realmente o que esses termos significam. Pense em lugares em Israel, como Belém e Betel. Betel significa casa de El, que muitas vezes é traduzido como casa de Deus. Mas, segundo a Bíblia, El, Elohim e Eloá não significam Deus. É impossível. Mas e os especialistas em hebraico moderno? Eles concordariam com você? Sim, a maioria deles conhecem traduções semelhantes às minhas. Mas e os especialistas em hebraico moderno? Eles concordariam com você? Sim, a maioria deles conhecem traduções semelhantes às minhas. Mas o judaísmo moderno é uma religião monoteísta que acredita em um Deus. A questão é, onde está esse Deus na Bíblia hebraica? Na verdade, existem muitos tipos de judaísmo, assim como existem muitos tipos de cristianismo. Todos se consideram religiões monoteístas, mas há muitas interpretações importantes que afirmam que El, Elohim, Eloá e Yahvé não se referem à mesma entidade. Claro, me diga o que isso significa. Onde isso nos leva? Qual é a sua conclusão? Os Elohim eram uma civilização avançada que dividiu várias populações em grupos familiares, certo? Essas populações eram de todo o mundo ou apenas do Oriente Médio? Na verdade, Yahvé era responsável apenas pela população conhecida como Filhos de Israel, ou seja, a família de Jacó, e não era o líder de todos os hebreus. Outras famílias hebraicas, como os Moabitas, Amonitas e Edomitas, foram atribuídas a outros Elohims, que a Bíblia claramente identifica como Dagon e Ashera, que eu reconheço como deidades cananeias ou filisteias. Embora essas divindades sejam mencionadas na Bíblia, há confusão sobre sua definição. Elas são definidas como Elohim, mas muitos teólogos afirmam que elas não existiam e eram apenas ídolos. Então, Elohim é um termo mal traduzido como um único Deus, quando na verdade se refere a uma multiplicidade de deuses. Para evitar mal-entendidos, reduzi o número de Elohims presentes na Bíblia para 23. Ao ler e traduzir a Bíblia, deparei-me com nomes que correspondiam aos escritos dos povos que lutaram contra o povo de Israel. Esses povos faziam parte da mesma família de Abraão, e em seus textos, eles claramente mencionavam seus Elohim, cujos nomes também estão presentes na Bíblia. Por exemplo, no livro dos Juízes, Chemosh é identificado como o Deus dos Moabitas. Existe uma pedra dos Moabitas que relata a vitória deles sobre os israelitas, afirmando que derrotaram o povo de Yahvé e foram governados por seu Elohim. Embora eu não esteja chegando a uma conclusão definitiva sobre o que exatamente são esses Elohim, estou sugerindo que eles não são deuses, mas sim parte de uma civilização superior que sobreviveu ao grande dilúvio. Vamos retroceder um pouco e falar sobre os diferentes povos ao redor do mundo que foram orientados ou influenciados por essa civilização. Por exemplo, temos os israelitas, que foram liderados por Moisés para sair do Egito. Moisés recebeu instruções divinas ou orientações sobre como libertar o povo. Mas quem deu essas instruções a ele? Bem, na verdade Moisés perguntou a esse Elohim: quem é você? Pois ele queria ter certeza de com quem estava falando. Ele não tinha certeza. Eu sei que os cristãos frequentemente têm a imagem de Deus como um homem com barba, o Pai de Jesus Cristo e uma entidade solitária. Mas pelo que entendi, você está dizendo que não há base bíblica para essa ideia? Exatamente. No Antigo Testamento não há nenhuma base para essa concepção de Deus como uma pessoa. Quando você acha que essa ideia começou a ser construída na Bíblia? Essa ideia começou a ser desenvolvida durante o exílio na Babilônia. Antes disso, não havia consciência da existência de vários Elohims. Então fico pensando se essa ideia de Elohim está correta, e se há uma força organizadora que está influenciando diferentes culturas ao redor do mundo. Pelo que entendi, você está interessado em saber sobre a relação entre os antigos egípcios e hebreus no passado. Bem, de acordo com a Bíblia,
Moisés liderou os filhos de Israel para fora do Egito, mas o Egito continuou seguindo seu próprio caminho por mais de 1000 anos depois disso. Então, eu me pergunto se os egípcios também tinham uma espécie de Elohim cuidando deles, assim como os hebreus. E o que dizer da Mesopotâmia? Será que eles também tinham um Elohim, mesmo que não o chamassem assim devido à diferença de língua? Acredito que essas entidades eram as mesmas, embora com nomes diferentes. Em hebraico, elas eram chamadas de Elohim, na Mesopotâmia de Ilu ou Ilanu, e no Egito tinham outro nome, mas desempenhavam a mesma função e tinham características semelhantes. Na minha opinião, essas entidades eram seres humanos com conhecimentos e tecnologias avançadas, que faziam parte de uma civilização perdida que surgiu durante a Era do Gelo e foi destruída por cataclismos globais que marcaram o fim desse período. Talvez esses seres humanos tenham preservado parte do conhecimento daquela civilização e tenham sido responsáveis por espalhar essa sabedoria pelo mundo. No entanto, há um desafio. Existe um grande intervalo de tempo entre a Era do Gelo e o dilúvio bíblico, que é uma das histórias mais conhecidas de inundação global. Mas existem outras histórias que falam de um cataclismo semelhante. Então, eu me pergunto se o período mais provável para esse evento seria o final da Era do Gelo. Estamos vivendo em um momento de grandes transformações globais, e cerca de 12.800 a 11.600 anos atrás, ocorreu um período chamado Dryas Young, que durou cerca de 12.000 anos. Nessa época, houve um grande aumento no nível do mar devido ao derretimento maciço das calotas polares. É por isso que fiquei interessado na história de Atlântida, pois, de acordo com Platão, ela teria sido submersa há 9.000 anos antes de sua época, o que corresponde a 11.600 anos antes de nós. Se essas informações estiverem corretas, significa que há um intervalo de cerca de 8.000 anos entre a catástrofe global e o êxodo dos hebreus do Egito, que ocorreu por volta de 12.000 antes de Cristo. Muitos críticos têm dificuldade em acreditar que uma tradição de sabedoria, conhecimentos específicos e tecnologias possa ser preservada ao longo de tanto tempo. No entanto, existem relatos e evidências que sugerem o contrário. Por exemplo, na cultura egípcia, o sacerdote fenício Sanchuniathon relatou que os sacerdotes egípcios descobriram uma verdadeira história de uma antiga civilização que estava oculta em seus mitos. Além disso, no Egito, havia entidades como Pe e Nequem, que estavam ligadas a um grupo chamado Seguidores de Horus. Essa sociedade secreta tinha como função transmitir o conhecimento do passado para o futuro, e é possível que até mesmo mulheres poderosas fizessem parte dela. Embora seja difícil acreditar que uma sociedade secreta possa sobreviver por tanto tempo, existem ideias e tradições que resistem ao tempo, como a própria história do dilúvio. Quanto à datação do dilúvio, acredito que tenha ocorrido cerca de 12 a 11.000 anos atrás. É interessante notar que a Bíblia menciona que a Arca de Noé chegou ao Monte Ararat, localizado na Turquia e também visível da Armênia. No entanto, é importante ressaltar que as enchentes que ocorreram no final da Era do Gelo, naquela época, não alcançaram as encostas do Monte Ararat. Portanto, não houve submersão desse monte há 11.000 ou mesmo 100.000 anos atrás. No entanto, faz sentido pensar que os sobreviventes de uma grande inundação procurariam refúgio em locais elevados. Um texto de Nicolaus de Damasco, uma exegese da Bíblia escrito no 1º século a.C., menciona que quando Noé chegou ao topo do Monte Ararat, encontrou outras pessoas lá. Embora essa história não esteja na Bíblia, não é surpreendente considerar que ele tenha encontrado outras pessoas. O Monte Ararat desperta meu interesse por causa de sua proximidade com sítios arqueológicos recentemente descobertos na Turquia, como Göbekli Tepe e Karahan Tepe, que tem cerca de 11.600 anos de idade. Essas descobertas provam a existência de uma civilização avançada naquela época. A ideia de que o conhecimento possa ser preservado dentro de grupos selecionados e transmitido ao longo de 8.000 anos é algo que muitos céticos consideram difícil de aceitar. No entanto, acredito que estamos observando evidências que apontam nessa direção. Acredito que é importante reexaminar a história, pois há muitos aspectos que ainda não conseguimos explicar completamente.
Recentemente, tive a oportunidade de visitar a Etiópia como jornalista e descobri algo fascinante. Eles afirmam possuir a Arca da Aliança. Esse objeto despertou meu interesse e me fez questionar seu verdadeiro propósito. Ao ler o livro de Êxodo, podemos ver a descrição da Arca e como ela desempenhou um papel importante durante a conquista da Terra Prometida. Tudo isso nos leva a pensar que a Arca pode ter sido uma espécie de arma. No entanto, eu acredito que há mais do que isso. A Bíblia, em minha opinião, nos revela que a Arca não era apenas um objeto físico, mas também uma fonte de energia e um meio de comunicação entre Moisés, o povo de Israel e seu Deus, conhecido como Yahvé. Essa interpretação fica clara quando analisamos os textos sagrados. É verdade que algumas pessoas questionam a veracidade da Bíblia, mas, pessoalmente, prefiro acreditar que ela é uma fonte confiável de história, assim como outros livros ao redor do mundo. Mesmo obras escritas nos dias atuais, como aquelas sobre a Segunda Guerra Mundial, podem conter informações que não são absolutamente precisas. É por isso que a Arca da Aliança ainda permanece um mistério para muitos de nós. Posso falar um pouco mais sobre os aspectos tecnológicos da Arca da Aliança e até mesmo mencionar outros objetos na Bíblia que parecem ter uma interpretação mais tecnológica do que espiritual. Por exemplo, há um objeto chamado Kavod, traduzido como Glória de Yahvé. No entanto, em uma tradução italiana das edições São Paulo, encontramos uma interpretação que sugere que o Kavod era, na verdade, uma ferramenta tecnológica. Segundo o livro de Ezequiel, Ezequiel ouviu um som produzido pelo Kavod, que parecia emergir da terra. A palavra hebraica para emergir é berum. Além disso, o Kavod é o mesmo objeto que causou queimaduras no rosto de Moisés. Esses detalhes sugerem fortemente uma natureza tecnológica, não é mesmo? Outro objeto intrigante na Bíblia é a Torre de Babel. A história dessa torre é curiosa, pois as pessoas desejavam construir uma estrutura tão alta que alcançasse o céu. No entanto, Yahvé interveio e destruiu a torre, além de confundir as línguas das pessoas. No entanto, se examinarmos cuidadosamente os capítulos anteriores da Bíblia, veremos que as línguas já estavam divididas. Cada povo possuía sua própria língua. Portanto, quando Yahvé destruiu a torre e confundiu as pessoas, ele não criou uma nova língua, apenas perpetuou as línguas já existentes. Essa informação está claramente escrita na Bíblia, mas muitas vezes passa despercebida devido às diferentes traduções e interpretações. Devemos lembrar que a Bíblia hebraica foi escrita em diferentes épocas, e cada escritor acrescentou suas próprias histórias e perspectivas. Essa diversidade pode tornar a interpretação da Bíblia um desafio às vezes. Resumindo, eu acredito que o monoteísmo não seja algo natural da Bíblia, mas sim uma estratégia feita pelo homem de propósito. Na verdade, na Bíblia, havia adoração a um único ídolo, chamada monolatria. E esse ídolo era apenas um dos muitos deuses, Elohim, que existiam naquela época. Cada povo tinha seus próprios deuses. Considerando isso, juntamente com a ideia de uma sociedade secreta que detém conhecimentos avançados e tem ideias sobre como organizar os seres humanos, podemos concluir que os Elohim estavam presentes no tempo de Moisés e em várias outras culturas daquela época. Eles podem até estar conosco até hoje. É possível concordar plenamente com isso, porque não temos certeza do que exatamente eram os Elohim. Por exemplo, o pastor protestante Barry Downing escreveu em seus livros que os Elohim estão aqui e governam o mundo todo como um governo secreto. E ele é um pastor protestante que tem fé pessoal em Deus, mas diz que os Elohim definitivamente não eram Deus. Mas eram bons ou maus? Eles são como os seres humanos, podendo ser tanto bons quanto maus. A definição depende da perspectiva. O adversário define o diabo. O diabo é definido pelo adversário. Sempre há interpretações conflitantes sobre os encontros com entidades na Bíblia. O professor Benny Shannon, da Universidade Hebraica de Jerusalém, é um dos principais especialistas mundiais na ayahuasca, uma bebida visionária da Amazônia. Ele propõe que a visão de Moisés na sarça ardente poderia ter sido uma experiência visionária, possivelmente causada pelo uso de ayahuasca.
Em estados alterados de consciência induzidos pela ayahuasca, frequentemente encontramos árvores e outras entidades que nos falam, e às vezes até mesmo estão em chamas. Shannon sugere que naquela região do Oriente Médio existem plantas como a semente de Syrian e a Mimosa hostilis, que contêm as mesmas moléculas presentes na ayahuasca. É importante deixar claro que, quando falamos sobre experiências visionárias, não estamos dizendo que essas experiências não são reais. Elas podem ser reais em todos os sentidos importantes, mas são mais difíceis de se encaixar na maneira ocidental de ver as coisas. É interessante notar que muitas religiões têm suas raízes em experiências visionárias, onde as pessoas tiveram encontros com seres divinos. No entanto, há algo curioso sobre a passagem bíblica da sarça ardente que Moisés presenciou. Na verdade, a palavra hebraica que foi traduzida como arbusto também é usada em outras partes da Bíblia para se referir a uma montanha rochosa. Isso nos faz questionar se Moisés realmente viu um arbusto em chamas ou se ele testemunhou um fogo em uma montanha rochosa, como alguns sugerem. Vale ressaltar que na região onde a passagem ocorreu, existe a presença de petróleo, o que poderia ter contribuído para o fogo que Moisés viu. Portanto, é importante manter a mente aberta a todas as possibilidades e não ser inflexível. A Bíblia é um livro antigo e complexo, que passou por várias mudanças de idioma ao longo do tempo. É por isso que é necessário recorrer a vários dicionários, tanto teológicos quanto não teológicos, da língua hebraica para fazer uma tradução mais precisa. Concordo plenamente. Mas devemos considerar que existem várias soluções possíveis, não apenas uma. Com certeza. E você, o que acha do livro do Apocalipse? Eu acredito que o livro do Apocalipse foi escrito de forma codificada para a Igreja, especialmente para proteger suas palavras dos poderes da época, como o Império Romano. É um livro cheio de simbolismos e mensagens direcionadas às igrejas daquela época. Mas falando sobre profecias, pessoalmente, não acredito nelas. Todas as profecias registradas na Bíblia foram escritas depois dos eventos ocorrerem, nunca antes, então não são realmente profecias. Mas voltando ao assunto em questão, os Elohim são claramente retratados como seres humanos em muitas partes da Bíblia. No entanto, devemos manter a mente aberta para outras possibilidades. O que você acha? Certamente podemos considerar outras possibilidades, mas sua conclusão é de que os Elohim são seres humanos, correto? Tenho um interesse particular nos vícios dos Elohim, porque os seres humanos têm seus vícios. Será que eles também tinham? Por exemplo, é mencionado na Bíblia, na Torá, que Yahvé gostava de beber de 2 a 5 litros de chacar, uma bebida alcoólica, todos os dias. Também é mencionado que ele apreciava o cheiro de carne queimada. O livro de Números, capítulo 28, diz que esse cheiro acalmava Yahvé. É possível que existam moléculas semelhantes às endorfinas nesse cheiro que nosso cérebro produz quando estamos estressados. Isso indica que Yahvé tinha fraquezas e desejos semelhantes aos de um ser humano. É estranho pensar que o Deus Criador do universo precisaria ser acalmado pelo cheiro de carne queimada, não é mesmo? A Bíblia não nos dá muitas pistas sobre a origem dos Elohim e de Yahvé, mas certamente é algo a se considerar quando estudamos esses assuntos. Na Bíblia, não é mencionado de onde vêm os seres mencionados em certos versículos. No entanto, no Salmo 24, é relatado que Yahvé, com sua kavod, passou por uma porta que se abriu após uma ordem e o levou a um lugar desconhecido. Por isso, o Salmo 24 é considerado o verso mais importante da Bíblia. O Monsenhor Corrado Balducci, do Vaticano, afirmou que os 2 primeiros versículos desse salmo comprovam que a Bíblia tinha conhecimento da existência de habitantes diferentes na Terra e no universo. Os últimos versos desse salmo mencionam a passagem por portas. Os termos em hebraico Pitraim e Sharim são traduzidos como portões, mas não há certeza sobre seu real significado. É preferível nos atermos à tradução literal da Bíblia hebraica masorética. Além disso, existem outros objetos mencionados na Bíblia que podem ser interpretados como tecnologia avançada. Por exemplo, a Arca da Aliança, a Kavod e o Shamir. O Ruach
que significa subida, é descrita como algo que voa, o que pode sugerir uma espécie de máquina voadora. Na verdade, esses objetos são claramente descritos como máquinas voadoras. É fascinante especular sobre esses objetos e fatos que nos ajudam a compreender melhor a mensagem da Bíblia. Curiosamente, tive a oportunidade de encontrar a Arca da Aliança quando trabalhava como correspondente da revista The Economist na África Oriental. Enquanto estava baseado em Nairobi, no Quênia, eu costumava fazer reportagens em diversos países vizinhos, incluindo a Etiópia. Durante uma viagem de pesquisa na Etiópia, assisti ao filme Os Caçadores da Arca Perdida e fiquei sabendo que os etíopes alegavam possuir esse objeto sagrado. Essa história misteriosa e poderosa, escondida nas montanhas da Etiópia, despertou meu fascínio. Naquela época, como jornalista, meu interesse era principalmente em assuntos atuais, e não em história, pré-história ou arqueologia. No entanto, essa informação despertou minha curiosidade, pois pude ver com meus próprios olhos que a arca era fundamental para a cultura e a comunidade judaica etíope, conhecida como Beta Israel, a Casa de Israel. Na Etiópia, há um grupo chamado Falachas, que pratica uma forma muito antiga de judaísmo. Eles não estão familiarizados com o Talmud, mas possuem a Torá. Realizam o sacrifício de carneiros, algo proibido no judaísmo desde a destruição do primeiro templo. Sua história é fascinante e relata como eles chegaram à Etiópia e trouxeram a Arca da Aliança com eles. Essa história difere da narrativa nacional etíope presente no épico Quebra Nagast, a Glória dos Reis. Segundo esse épico, a rainha de Sabá era etíope e fez uma famosa visita à corte do rei Salomão, onde teria engravidado dele antes de retornar à Etiópia. Seu filho Menelik teria roubado a Arca da Aliança de Jerusalém e levado para a Etiópia. No entanto, essa história não leva em consideração a presença misteriosa de uma comunidade judaica ancestral na Etiópia e a história de como eles chegaram lá. Os Falachas afirmam que seus antepassados passaram algumas centenas de anos em uma ilha no rio Nilo, chamada Ilha de Elefantina, onde havia um templo judaico construído durante o período do primeiro templo. Essas histórias e descobertas nos permitem refletir sobre os enigmas e mistérios presentes na Bíblia, bem como a possibilidade de existirem elementos tecnológicos avançados em seu contexto. É um fascinante campo de estudo que nos incentiva a explorar e interpretar a mensagem bíblica de maneira mais ampla e envolvente. Os hebreus de Elefantina tinham conhecimento sobre a existência da esposa de Yahvé, o que sugere que eles seguiam uma forma um pouco diferente de religião judaica. E o mais intrigante é que havia um templo judeu na ilha de Elefantina, que realmente existiu e mantinha comunicação com Jerusalém. Esse templo tinha as mesmas dimensões do Templo de Salomão. Ao buscar na Bíblia uma explicação para a construção do templo, a única informação que encontrei foi que ele era destinado a abrigar a Arca da Aliança do Senhor. Ou seja, era um lugar projetado para guardar a arca. Surpreendentemente, enquanto o primeiro templo ainda estava de pé em Jerusalém, havia outro templo no Egito com as mesmas proporções. Os judeus etíopes, também conhecidos como Falachas, contam que seus antepassados foram expulsos da ilha de Elefantina. Essa história é verdadeira e está registrada na história egípcia. Naquela época havia uma comunidade judaica na ilha, mas eles entraram em conflito com as autoridades egípcias por causa do sacrifício de carneiros, uma prática comum entre os judeus. A ilha era dedicada ao deus egípcio Khnum, que era representado com a cabeça de um carneiro. Esse conflito gerou tensões entre os judeus e as autoridades locais, o que levou os antepassados dos Falachas a fugirem para o sul, seguindo o rio Nilo. Eventualmente, eles chegaram ao lago Tana, na Etiópia, que é considerado o coração do judaísmo etíope. Foi lá que os Falachas estabeleceram sua nova pátria. A conexão entre Jerusalém e a Etiópia é o rio Nilo, que conecta esses lugares e permitiu a migração das pessoas de uma região para outra. Quando comecei a aprender sobre a história da Etiópia, fiquei fascinado e percebi que era necessário investigá-la mais profundamente. Esse foi um momento de transição em minha vida, deixando de lado as questões atuais e me voltando para a pesquisa do passado. Foi assim que despertei meu interesse pelos antigos mistérios e pelo possível avanço tecnológico da humanidade em épocas passadas. Ao estudar cuidadosamente as descrições da Arca da Aliança, percebi algo intrigante.
Ela parecia ser uma peça de tecnologia muito bem elaborada, com um design meticuloso, instruções precisas e feita de materiais preciosos como ouro, madeira e placas misteriosas em seu interior. Essa descoberta me fez pensar na possibilidade de uma antiga civilização tecnologicamente avançada, cujas realizações foram esquecidas pela história. Essa experiência pessoal despertou em mim o desejo de escrever meus livros sobre a possibilidade de uma civilização perdida. E, na minha opinião, as reivindicações etíopes em relação à Arca da Aliança são bastante convincentes, com vários argumentos fortes a favor delas. No entanto, o que mais aprendi com a Etiópia foi sobre a diversidade de mistérios do passado, que muitas vezes são ignorados e rejeitados pelos arqueólogos. Parece que eles estão interessados apenas em descobertas científicas, deixando de lado tradições e mitos que também têm sua importância. Percebi que essas informações muitas vezes são cruciais para compreendermos nosso passado humano, e que os modelos atuais de história podem ser limitados. Essa jornada me ensinou que existem muitos enigmas não resolvidos no passado, que podem ter explicações mais simples do que imaginamos. Acredito que seja importante questionar o modelo atual de história e estar aberto a diferentes perspectivas para compreender verdadeiramente a condição humana. Essa aventura mudou minha vida e me mostrou a importância de ter uma mente aberta e uma visão diversificada para entender nosso passado. É por isso que muitas vezes me desaponto com a arqueologia, pois vejo que ela nem sempre abraça essa abordagem aberta e inclusiva. Fale um pouco sobre sua série na Netflix. Claro, vou te contar sobre minha série Ancient Apocalypse. Sabe, o problema de compartilhar informações controversas sobre o passado é que você precisa apresentar argumentos fortes o suficiente para convencer as pessoas. Isso funciona bem em um livro com muitas páginas e notas. Mas na TV é mais difícil, especialmente se você não pode filmar em certos lugares, como no Egito, que é uma parte importante da minha história. Cada episódio precisa transmitir pontos cruciais em apenas meia hora, então tudo tem que acontecer rápido. Mas a vantagem é que muitas pessoas assistem, muito mais do que leriam um livro. Eu queria alcançar milhões, dezenas de milhões de pessoas, e não dizer a elas o que pensar, porque os acadêmicos já fazem isso. Os arqueólogos dizem o que devemos pensar sobre o passado. Meu objetivo é incentivar as pessoas a fazerem perguntas sobre o passado e explorar anomalias fundamentais e coisas que não são explicadas na história convencional. Os arqueólogos criticaram minha série porque eu fui duro com eles e não incluí muitos na produção, embora tenha incluído alguns. Mas o ponto principal que quero destacar é que a arqueologia tem o domínio completo sobre tudo o que sabemos do passado. Desde a infância, quando começamos a frequentar a escola, aprendemos sobre o passado filtrado pela arqueologia predominante. Todas as aulas de história e pré-história nas escolas e universidades são baseadas nas opiniões dos arqueólogos. E eu disse opiniões, não fatos. Eles certamente não me convidam para participar de programas sobre o trabalho deles, para fornecer uma opinião contrária. Minha intenção com essa série era apresentar uma visão alternativa à posição dominante da opinião arqueológica. Isso é essencial porque a arqueologia não é uma ciência exata como a física. A física é uma ciência complexa, enquanto a arqueologia não é. Quanto mais voltamos no tempo, mais a arqueologia se baseia na interpretação de um número mínimo de artefatos. Na área da arqueologia, o que temos são opiniões de acadêmicos, mas poucos fatos concretos. Infelizmente, muitas pessoas não têm consciência disso, e eu esperava que minha série na Netflix pudesse ajudar a abrir os olhos do público para essa questão. O problema é que, muitas vezes, as opiniões dos arqueólogos são tratadas como verdades absolutas, o que é estranho, já que não há lugar para dogmas na ciência. No entanto, outras áreas científicas também tendem a estabelecer uma única visão como verdade. A história da ciência nos mostra que as ideias estão sempre evoluindo e mudando. O que era considerado verdadeiro no passado pode se tornar obsoleto no futuro. É difícil entender por que os cientistas não aprendem com isso. Mesmo nas ciências exatas, tudo deve ser considerado provisório. Oferecemos ideias e tentamos resolver problemas complexos, mas o que oferecemos não é necessariamente um fato, é apenas o que sabemos até o momento. Os arqueólogos deveriam ter essa atitude, mas muitas vezes não querem ser questionados,
pois acreditam que possuem a verdade. Muitos deles questionaram por que minha série foi autorizada, mas quando pedi razões substanciais, não conseguiram me fornecer nenhuma. Apenas disseram que eu estava errado, e eles estavam certos. Isso não é um debate ou argumentação, é um problema em nossa sociedade, onde supostos especialistas dominam uma área e distorcem a realidade. Eu acredito que isso também aconteça em nossa compreensão do passado, e é por isso que sou grato à Netflix por me dar a oportunidade de apresentar ideias controversas para um grande público global e iniciar uma conversa mundial sobre nosso passado. E falando em passado, a Bíblia desempenha um papel fundamental na história da humanidade. É verdade que a Bíblia é apenas um dos muitos livros escritos ao longo da história e representa apenas o ponto de vista de um povo, a família de Jacó, não de todos os hebreus. No entanto, o conteúdo da Bíblia confirma minhas teorias. Por quê? Porque a Bíblia fala claramente sobre os Elohim, que possuíam uma tecnologia absolutamente superior à da humanidade naquela época. Isso é evidente, não há discussão. A Bíblia é um registro de comunicação entre um povo que tinha tecnologia avançada e um povo que não tinha. Há alguns anos, um arcebispo da Igreja Ortodoxa me disse: Mauro, você sabe que concordo com você, mas não posso dizer isso aos outros porque o sistema me mataria. Bem, de fato, o sistema costumava matar pessoas. A Igreja Católica Romana, inclusive, chegou a enviar uma bala para mim. Há alguns anos, recebi uma ameaça de morte por meio de uma bala militar, porque estava fazendo muitas conferências em diferentes países e alguém queria me impedir de continuar. Isso é extremamente perigoso. Felizmente, nada aconteceu comigo nem com minha família, mas ainda existe o risco. A sorte é que vivemos em tempos mais seguros agora. Mas esses tempos são recentes, porque no passado a igreja tinha um poder enorme e até mesmo queimava pessoas vivas na fogueira. Isso é realmente hipócrita da parte da igreja. Gostaria de destacar a conquista espanhola do México, onde os espanhóis eram assassinos brutais, mas se diziam horrorizados com o sacrifício humano dos astecas. Os astecas também praticavam sacrifícios humanos, mas nenhum deles considerava que queimar uma pessoa viva na fogueira era um ato de sacrifício. Eles faziam isso em nome de Deus, mas Yahvé também exigia o sacrifício humano de crianças. Isso está registrado no livro de Jeremias, onde ele precisou pedir esses sacrifícios porque o povo não queria obedecer às suas ordens. E tem também o caso de Abraão, a quem Yahvé instruiu a matar seu próprio filho Isaque. Tudo isso é muito perturbador. Sim, Abraão recebeu a ordem de Yahvé para sacrificar seu filho, mas no último momento, Yahvé mudou de ideia. Esse comportamento é extremamente cruel. No entanto, naquela época, era considerado normal, e Abraão aceitou essa ordem como algo comum, porque Yahvé queria testar a sua fé. Quando Yahvé viu que Abraão estava disposto a sacrificar seu filho, enviou o que se chamava de Malak, em hebraico, que significa mensageiro, para impedir que isso acontecesse. Yahvé queria ver até que ponto Abraão obedeceria suas ordens e estava disposto a sacrificar seu filho para testar sua fé. Isso é realmente cruel e perturbador. Se a minha interpretação da Bíblia fosse amplamente aceita, isso abalaria completamente a fé na Bíblia, não é mesmo? Sim, no entanto, é importante ressaltar que nas minhas conferências e palestras, não estou afirmando que Deus não existe. A minha abordagem é diferente. Eu simplesmente digo que a Bíblia não retrata um Deus espiritual. Em vez disso, ela menciona os Elohim. E a Bíblia conta a história da relação entre Yahvé, um dos Elohim, e um povo específico. Yahvé não demonstrava muito interesse pelos outros povos, e se eles não se submetessem a ele, eram ameaçados com a destruição. A Bíblia, afinal, é apenas um livro, e é crucial que suas traduções sejam precisas, especialmente em um livro tão influente. Por isso, valorizo e respeito o seu trabalho em corrigir registros como esses. Falando em trabalho, você tem um livro sendo lançado em inglês no próximo mês, intitulado Deuses na Bíblia. Estou muito animado com essa nova oportunidade de compartilhar minhas ideias com um público mais amplo. Eu não sou um especialista em assuntos bíblicos, e meu conhecimento se limita a algumas partes que li quando era criança. No entanto,
estou interessado em entender o que a maioria das pessoas compreende sobre os Elohim. Seriam eles anjos? Seriam diferentes dos anjos? Qual é a explicação comum sobre eles? Na visão ortodoxa, eles são considerados a mesma coisa que Deus ou como seres distintos? Embora o termo Elohim seja plural, na Bíblia grega, ele se refere aos filhos de Deus que tiveram descendentes com mulheres humanas. No entanto, em hebraico, ele é sempre traduzido como Deus. Quando conversei com 4 teólogos importantes, todos eles afirmaram que não podemos ter certeza da existência de Deus na Bíblia. Mas, se eu dissesse isso para um padre comum, provavelmente ele discordaria. A maioria dos padres não quer ouvir o que tenho a dizer, pois muitas vezes entram em crise por não saber como responder às minhas perguntas. Existem estudiosos da Bíblia em todo o mundo, assim como toda a estrutura da igreja que afirmam que há apenas um Deus e que ele é descrito na Bíblia. Essa crença tem prevalecido por mais de 2000 anos. Então, por que todos entenderiam isso de forma equivocada até agora? E por que você seria a primeira pessoa a entender corretamente? Você pode se perguntar por que deveria acreditar em mim, e não nas pessoas que estudaram a Bíblia por 2 milênios. Bem, em primeiro lugar, eu não quero que você acredite cegamente em mim. Verifique o que eu digo no original hebraico, mesmo que você precise usar uma tradução literal. Eu sempre forneço o verso em hebraico para que você possa verificar por si mesmo. Se todos podem ver a mesma tradução, por que os outros estariam errados? A resposta está em que muitos deles não querem ouvir o que estou dizendo. Eles já possuem sua fé, que é importante para o ser humano. Muitos cientistas afirmam que a ideia de Deus está presente em nossos cérebros e, portanto, é mais fácil acreditar em Deus do que não acreditar. No entanto, eles não compreendem o que estou dizendo. Não estou dizendo que Deus não existe, pois não tenho certeza disso. O que estou dizendo é que as definições das palavras em hebraico são mais flexíveis e abertas do que em inglês. Existem várias formas de interpretar uma palavra em hebraico, e é preciso ler cuidadosamente o contexto para compreender seu significado. Por exemplo, a palavra kavod pode significar pesado ou importante, mas os teólogos escolheram a palavra glória e sempre a aplicam a kavod, independentemente do contexto. No entanto, quando lemos que não podemos ver o kavod diante de nós, pois isso nos mataria, ou que devemos nos esconder atrás das rochas quando o kavod passa, não pode se tratar da glória de Deus, pois Deus não pode controlar os efeitos de sua glória. O contexto é uma peça fundamental para compreender o verdadeiro significado de um termo em qualquer situação. Recentemente me deparei com o livro Neuroapocalipse, escrito pelo reverendo Danny Nemu, que aborda a presença da serpente na Bíblia. No hebraico original, a palavra usada para descrevê-la diz a serpente algo, Eva. A tradução convencional é que a serpente enganou Eva, mas essa mesma palavra também pode significar elevou. Isso nos mostra que há várias maneiras de interpretar uma única palavra, e, portanto, a Bíblia pode ser traduzida de diferentes formas, dependendo da interpretação escolhida. No entanto, é crucial prestar atenção em algumas palavras-chave, que são essenciais para a compreensão. Ao entender os verdadeiros significados desses termos, é possível mergulhar em um livro muito mais fascinante do que aquele que nos foi apresentado. Além disso, de acordo com a exegese hebraica, a serpente é considerada um dos Elohim. Ela é descrita como alguém que possuía conhecimento profundo, alguém que sabia. Apesar de termos a imagem de uma serpente física em mente, o hebraico afirma que ela possuía braços e pernas. Portanto, a serpente não era uma criatura física como as que conhecemos, mas sim alguém que possuía características humanas em forma de serpente. Nesse sentido, no caso da serpente, a palavra pode ser traduzida como enganou ou elevou, dependendo dos preconceitos iniciais e da narrativa que o tradutor ou intérprete deseja transmitir. Então, quando os tradutores originais da Bíblia escreveram a história em grego, eles tinham uma crença específica e uma ideia em mente. No entanto, outras pessoas poderiam contar a mesma história de maneiras completamente diferentes.
Os pais da Igreja, nos primeiros séculos depois de Cristo, consideraram essa tradução da Bíblia e a narrativa teológica como uma interpretação útil. No caso das traduções, como ocorre com os Elohim ou com a serpente enganando ou elevando, entendo que o hebraico é uma língua muito mais fluida, e é preciso prestar muita atenção ao contexto. Não podemos atribuir uma interpretação única a uma palavra. Será que existe uma tradução certa e errada? Ou será que a palavra é multifacetada e pode significar tanto enganar quanto elevar, por exemplo? Há muitas traduções que não fazem sentido, como quando digo álcool, querendo dizer uma substância alcoólica. Isso é diferente do espírito de equipe quando estou trabalhando com outras pessoas. A palavra álcool tem muitos outros significados, mas é o contexto de cada uso que nos ajuda a entender o verdadeiro significado. Se eu disser que nesta casa há um espírito que aparece todas as noites, fica claro que estou falando de um fantasma e não do espírito de união de uma equipe. No hebraico, a situação é a mesma. Então não há várias camadas de significado. Existem traduções que estão corretas e outras que estão incorretas, mas tudo depende do contexto em que são feitas. É verdade que a tradução tradicional do hebraico para o grego falhou em captar o contexto em alguns casos. Entre a Bíblia hebraica e a Bíblia grega, existem muitas diferenças significativas. Por exemplo, a comunidade hebraica de Alexandria, no Egito, possuía conceitos diferentes daqueles dos hebreus que estavam na Babilônia. Isso significa que podemos encontrar diferenças entre as duas versões da Bíblia. Você está dizendo que não há Deus na Bíblia, considerando a tradução do hebraico para o grego. No entanto, os hebreus, o povo judeu, possuem sua própria Torá, escrita em hebraico, e são monoteístas, acreditando em um único Deus. Então, se a tradução está errada, por que eles ainda acreditam em Deus se tem o texto original? Aqui está a questão. Os hebreus são monolátricos, não monoteístas. Mas qual é a diferença entre esses dois termos? Ser monolátrico significa acreditar que existem vários deuses, mas escolher adorar apenas um deles. No caso dos hebreus, eles reconhecem que na Bíblia hebraica, há Yahvé, o Elohim que os escolheu, reina sobre eles e a quem eles devem dedicar sua fé. No entanto, eles não negam a existência de outros deuses. Dentro do judaísmo, há diferentes correntes de crenças, algumas acreditando em um único Deus, e outras reconhecendo a existência de outros deuses. Por isso, nas traduções da Bíblia, a interpretação dessas palavras pode variar. Os hebreus sabem que na Bíblia hebraica existe um ser supremo chamado Yahvé, que os escolheu como seu povo, e ao qual devem dedicar sua fé exclusivamente. Mas e os outros deuses? Os judeus acreditam na existência deles ou acreditam apenas em um único Deus? Na verdade, existem diversas correntes dentro do judaísmo, e cada uma delas possui suas próprias crenças, que vão desde o ateísmo até as crenças mais ortodoxas. Quanto às traduções da Bíblia, a interpretação de cada palavra pode variar, mas chegou-se à conclusão de que não há menção a outros deuses na Bíblia. Há referências aos Elohim, que são seres poderosos, dos quais Yahvé é um, e eles possuíam conhecimentos tecnológicos avançados em relação às pessoas da época. No entanto, não há implicações de que eles eram uma espécie diferente ou alienígena, apenas uma civilização avançada que se perdeu ao longo do tempo? Minha opinião é que devemos estar abertos a todas as possibilidades quando se trata de nossa história e origens. A ciência está constantemente descobrindo novas informações sobre nossos antepassados, e acredito que devemos considerar todas essas informações para ter uma compreensão mais completa. Quanto aos Elohim, é possível que eles sejam uma espécie diferente, mas também é possível que sejam muito semelhantes a nós. O fato de que eles foram capazes de procriar com os descendentes de Adão sugere que podem ter sido muito semelhantes. Quanto à falta de um registro histórico rico dos Elohim fora da Bíblia, é importante lembrar que diferentes culturas podem ter se referido a esses seres por nomes diferentes. Como mencionado, em diferentes partes do mundo, eles foram chamados por nomes diferentes.
É possível que existam registros históricos deles sob outros nomes, que ainda não foram totalmente compreendidos ou relacionados aos Elohim da Bíblia. Portanto, é necessário continuar explorando e pesquisando para encontrar mais pistas e conexões entre diferentes culturas e suas referências a esses seres antigos. A verdade pode surgir a cada dia, e devemos estar abertos a novas descobertas e interpretações à medida que avançamos em nossa compreensão da história humana. Mas essas são histórias muito antigas, muito mais antigas do que a época de Moisés, que foi em torno de 1200 a.C., se não me engano. Então existem registros de outros Elohim desse período, fora da Bíblia. Existem registros disso? Na verdade, existem registros de outros Elohim, além daqueles mencionados na Bíblia. Um exemplo é a Estela de Mecha, que foi escrita pelo rei dos Moabitas, um povo vizinho dos israelitas naquela época. Essa estela conta a história de uma batalha entre os Moabitas e os israelitas, e o rei Meshá relata sua vitória sobre aqueles que adoravam Yahvé, oferecendo os prisioneiros como sacrifício ao seu próprio Elohim, chamado Quemosh. Essa história poderia ser adicionada à Bíblia sem alterar nada, pois o rei Meshá é mencionado na própria Bíblia. Essa seria uma confirmação adicional, vinda de uma fonte diferente que corrobora os relatos bíblicos daquela época. Quanto à tradução da Bíblia, não tenho certeza se existe uma versão que inclua essas traduções específicas que mencionei anteriormente. Muitas pessoas me pedem para escrever uma Bíblia com essas interpretações, mas infelizmente não disponho de tempo para isso no momento. No entanto, essa poderia ser uma tarefa para a próxima geração, que poderá explorar mais a fundo essas questões e buscar traduções que tragam novas perspectivas e entendimentos da mensagem bíblica. Mauro Biglino levanta questões intrigantes e complexas sobre a interpretação e tradução da Bíblia, especialmente no que diz respeito a possíveis passagens tecnológicas e variações nas versões. Ele nos convida a refletir sobre a natureza evolutiva da Bíblia ao longo do tempo, desde as diferentes versões do Antigo Testamento até as nuances nas traduções. A discussão sobre possíveis elementos tecnológicos na Bíblia, como a interpretação do Ruach, como levitação ou as máquinas voadoras descritas nos livros de Ezequiel e Êxodo, nos desafia a considerar diferentes maneiras de interpretar os textos religiosos e suas implicações para nossa compreensão da história e da fé. Isso nos lembra que a interpretação da Bíblia não é um empreendimento estático, mas uma jornada contínua de exploração e investigação. A explanação sobre as várias versões do Antigo Testamento, suas diferenças e a complexidade da tradução nos faz questionar a natureza da verdadeira versão e o papel dos estudiosos e teólogos na determinação do que é considerado a interpretação definitiva. Essa discussão nos convida a abraçar a riqueza da diversidade de interpretações e a compreender que o contexto histórico, cultural e linguístico desempenha um papel fundamental na compreensão da mensagem bíblica. A trajetória pessoal do autor, aprendendo hebraico e outras línguas antigas, e sua paixão pela tradução, ressaltam a importância da dedicação e do compromisso na busca pela compreensão mais profunda dos textos sagrados. A colaboração com uma editora católica também destaca a relevância contínua da Bíblia na vida espiritual e acadêmica, além de ressaltar como a interpretação pode influenciar as crenças e práticas religiosas. Em resumo, Mauro Biglino oferece uma perspectiva instigante sobre a interpretação, tradução e significado da Bíblia, convidando-nos a refletir sobre a natureza da fé, da linguagem e da evolução da compreensão religiosa ao longo do tempo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like e se inscreva no canal para nos apoiar e torne-se membro para ter acesso exclusivo aos áudios dos nossos conteúdos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!